Antes mesmo de abrirmos nossos lábios para orar, existe algo que Deus deseja fazer: silenciar o ruído e alinhar o coração. Porque toda mudança verdadeira começa no lugar que ninguém vê, dentro de nós. A palavra nos lembra em Provérbios 23:7 que, assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Isso não é apenas um ensinamento bonito. É uma revelação profunda sobre quem nos tornamos a partir do que alimentamos por dentro. Poucas pessoas param para refletir sobre os próprios pensamentos. Vivem no automático, reagindo à vida, sem perceber que a mente nunca está neutra. Ela está sempre construindo algo: fé ou medo, esperança ou ansiedade, confiança ou dúvida. Existe um mundo invisível acontecendo agora mesmo dentro de você enquanto lê estas palavras. Um espaço onde pensamentos passam, se repetem, criam raízes e, com o tempo, moldam decisões, emoções e até a forma como você enxerga Deus. Desde o instante em que acordamos, a mente entra em movimento. Às vezes focada nas tarefas do dia, às vezes presa a lembranças que doem ou a cenários que nem aconteceram ainda. Mesmo nos momentos mais simples, escovar os dentes, preparar uma refeição, mexer no celular, os pensamentos continuam ativos. Fomos criados assim, mas o ponto central não é pensar, e sim no que estamos permitindo que ocupe a mente. Porque alguns pensamentos alimentam a alma, outros drenam a paz. Alguns aproximam de Deus, outros criam distância. Muitas batalhas que parecem externas, na verdade, começam por dentro. E é exatamente aí que Deus quer agir. Se esta mensagem já falou com você de alguma forma, escreva nos comentários o que mais tem ocupado seus pensamentos ultimamente. Isso pode ajudar outras pessoas também. Muitas vezes pensamos que o maior desafio da nossa vida está nas circunstâncias, nos relacionamentos difíceis, nas contas atrasadas, nas más notícias ou no futuro incerto. Mas na maioria das vezes, o combate mais intenso não acontece fora, acontece dentro. É na mente que palavras são repetidas, cenários são criados e verdades são distorcidas sem que a gente perceba. Existe uma guerra silenciosa acontecendo no pensamento de muitas pessoas. Uma batalha que não faz barulho, não deixa marcas visíveis, mas cansa, enfraquece e rouba a alegria. É ali que surgem vozes dizendo: você não é suficiente, isso nunca vai mudar, Deus esqueceu de você. E o perigo não está apenas nesses pensamentos aparecerem, mas em permanecerem. Com o tempo, aquilo que era apenas uma sugestão vira padrão. O padrão vira hábito. O hábito se transforma em fortaleza. E sem perceber, começamos a viver limitados por ideias que nunca vieram de Deus. Mudamos a forma de orar, diminuímos nossas expectativas, passamos a nos proteger mais do que confiar. Não porque Deus falhou, mas porque a mente ficou presa a mentiras antigas. A Bíblia nos lembra que nossa luta não é como a do mundo. Em 2 Coríntios 10, somos ensinados que nossas armas não são humanas, mas espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso revela algo precioso. A mente é um campo de batalha, mas você não está desarmado. Deus nos deu sua palavra, seu espírito e sua verdade para enfrentar cada pensamento que tenta se levantar contra o conhecimento dele. Essa luta não é um sinal de fraqueza, é um convite para um nível mais profundo de cura e liberdade. Deus não quer apenas mudar o que acontece ao seu redor, Ele quer transformar o que acontece dentro de você. Se isso já fez sentido para você, deixe um like agora. Esse simples gesto ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio. Mesmo quando estamos buscando a Deus, pensamentos difíceis continuam aparecendo. Medos surgem do nada, lembranças antigas retornam, dúvidas se insinuam de forma sutil. Isso não significa que você está falhando espiritualmente. Significa apenas que você é humano. A diferença está no que você faz depois que esses pensamentos chegam. A palavra nos orienta em Colossenses 3:2a pensar nas coisas do alto e não nas que são da terra. Este versículo não fala sobre negar a realidade, mas sobre escolher onde fixar o coração.
A expressão colocar a mente revela intenção, decisão, direção. Em outras palavras, você pode não controlar tudo o que bate à porta da sua mente, mas pode decidir o que recebe permissão para ficar. Nem todo pensamento que surge merece atenção. Nem toda ideia que passa é verdadeira. Nem toda emoção precisa virar convicção. Algumas coisas chegam apenas para testar, confundir ou enfraquecer. Quando não filtramos, começamos a aceitar como verdade aquilo que apenas passou como sugestão. Deus nunca chamou seus filhos para serem prisioneiros da própria mente. Ele nos chama para renovar a forma de pensar, para alinhar os pensamentos à verdade. Isso significa aprender a confrontar a mentira com a palavra. Quando o medo diz, você não vai conseguir, a verdade responde com promessa. Quando a culpa tenta te prender ao passado, Deus te lembra da graça. Quando o desânimo fala mais alto, o Espírito traz esperança. Dirigir a mente é um exercício espiritual diário. Não acontece de uma vez, mas é aprendido com prática, sensibilidade e dependência de Deus. Cada vez que você escolhe a verdade em vez da mentira, algo dentro de você é fortalecido. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, um envio simples pode ser resposta de oração na vida de outra pessoa. Muitas pessoas tratam os pensamentos apenas como algo psicológico, mas a Bíblia revela algo mais profundo. O que acontece na mente também é espiritual. Não é à toa que tanta coisa se decide nesse lugar invisível. É ali que a fé nasce ou é sufocada, que a esperança se sustenta ou se perde, que a paz permanece ou se dissolve aos poucos. Em 2 Coríntios 10:5, somos lembrados de que somos chamados a levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Isso deixa claro que nem todo pensamento vem de nós, e nem tudo o que pensamos está alinhado com a verdade de Deus. Alguns argumentos tentam se levantar contra o conhecimento dele, criando confusão, distorcendo a identidade e enfraquecendo a confiança. É por isso que a mente é um campo de vigilância. Quando deixamos pensamentos correrem soltos, eles começam a guiar comportamentos. Uma ideia repetida se torna crença. Uma crença aceita passa a definir escolhas. E sem perceber, começamos a viver abaixo daquilo que Deus planejou. Não por falta de promessa, mas por excesso de permissividade mental. Mas existe poder quando aprendemos a confrontar. Quando o pensamento diz, você não tem valor, a palavra responde com identidade. Quando a ansiedade anuncia caos, Deus libera a paz. Quando a condenação tenta se instalar, a graça se levanta. Essa não é uma luta vencida com força humana, mas com um alinhamento espiritual. Cada pensamento submetido a Cristo é uma área de libertação. Cada verdade aplicada é um passo fora da prisão mental. Deus nos chama para esse nível de maturidade, não negar a batalha, mas vencê-la com as armas certas. Se essa parte falou diretamente com você, escreva "Eu escolho a verdade" nos comentários. Sua declaração pode fortalecer sua fé e a de outros também. Toda batalha na mente gira em torno de uma disputa simples, porém profunda. Qual voz você vai acreditar? A mentira sempre chega como sussurro, tentando parecer lógica, familiar, até confortável. A verdade de Deus, por outro lado, às vezes confronta, expõe e chama para um lugar mais alto, mas é ela que liberta. Quando o pensamento acusa dizendo que você não é suficiente, a palavra declara que você foi criado de forma admirável e perfeita. Quando a ansiedade tenta convencer que nada vai melhorar, Deus responde com a promessa de que Ele nunca abandona os seus. Quando a culpa insiste em dizer que você está preso ao passado, Jesus afirma que quem é liberto por Ele é verdadeiramente livre. É assim que se vence essa guerra, substituindo. Você não apenas rejeita a mentira, você a troca pela verdade. Pensamentos não são expulsos pelo vazio, mas pelo preenchimento correto. Quanto mais a mente é abastecida com a palavra, menos espaço sobra por engano. Por isso é tão importante observar o que você tem permitido entrar pelos olhos, ouvidos e coração. Conversas, músicas, conteúdos e ambientes também alimentam pensamentos. Guardar a mente é um ato de amor próprio e obediência espiritual. Deus deseja que sua mente seja um lugar onde a paz governe, não o medo. Onde a verdade permaneça, não a confusão.
Você não precisa continuar prisioneiro de ciclos de ansiedade, insegurança ou autossabotagem. O Espírito Santo está disponível para te ajudar a identificar até os pensamentos mais sutis que tentam se disfarçar de normais, mas não carregam vida. Se essa mensagem te edificou, inscreva-se agora para seguir recebendo palavras que fortalecem a fé e renovam a mente. Chega um momento em que não basta apenas reconhecer a batalha. É preciso entregar o controle. A oração não é um discurso bonito, é um lugar de rendição. E uma das áreas que Deus mais deseja tocar é justamente aquela que tentamos controlar sozinhos, a mente. O Senhor vê cada pensamento que passa por você. Ele conhece as espirais de ansiedade, as memórias que voltam sem autorização, os diálogos internos que ninguém mais escuta. E mesmo assim, Ele não se afasta, não acusa, Ele convida. Convida você a trazer o lugar mais íntimo, mais vulnerável, mais silencioso, seus pensamentos, para a luz. Entregar a mente a Deus é dizer: Senhor, eu não quero mais interpretar a vida apenas pelo medo, pela lógica humana ou pelas feridas do passado. É reconhecer que algumas formas de pensar se tornaram padrões antigos, aceitos por hábito ou proteção, mas que não refletem a verdade do céu. Muitos vivem cansados não por excesso de tarefas, mas por excesso de pensamentos. O peso de tentar prever tudo, entender tudo, controlar tudo. Na presença de Deus, aprendemos algo libertador. Não precisamos carregar sozinhos aquilo que Ele já prometeu sustentar. Quando entregamos a mente, o Espírito começa a revelar quais pensamentos não vêm dele e nos dá graça para soltá-los. Essa rendição não acontece uma vez só, é um exercício diário, uma escolha contínua de confiar mais na voz de Deus do que nas próprias conclusões. Aos poucos, a mente deixa de ser um campo de guerra constante e se torna um lugar de encontro, descanso e clareza. Se você deseja essa transformação, escreva "Eu entrego minha mente" nos comentários. Esta atitude simples pode marcar um novo começo. Existem pensamentos tão antigos que parecem fazer parte de quem somos. Eles se repetem há anos, moldam reações, influenciam escolhas e muitas vezes passam despercebidos. Mas o Espírito Santo não apenas consola, ele revela. Revela padrões escondidos, motivações não tratadas e ciclos mentais que precisam ser quebrados. Deus deseja iluminar até aqueles pensamentos que parecem inofensivos, mas que, na verdade, conduzem à ansiedade, à culpa ou ao controle. Há ideias que se disfarçam de prudência, mas nascem do medo. Outras parecem humildade, mas são alimentadas por insegurança. Tudo isso é trabalhado quando damos espaço para o Espírito agir dentro da mente. Quando pensamentos amargos surgem, ele ensina perdão. Quando preocupações dominam, ele conduz a paz. Quando o orgulho tenta comandar, ele forma humildade. Quando o desânimo pesa, ele reacende a esperança. Essa atuação não é brusca, é paciente. O Espírito Santo substitui, pouco a pouco, a confusão pela clareza, o excesso de autocobrança pela graça e a voz da condenação pela voz do amor. Ele transforma a mente em um lugar habitável pela presença de Deus. Uma mente cheia do Espírito começa a responder diferente à vida. Reage com mais leveza, confia com mais profundidade, descansa com mais segurança. Não porque os problemas desapareceram, mas porque a base interna foi fortalecida. Deus deseja que seus pensamentos não sejam um peso, mas um espaço onde a fé encontra morada. Onde a verdade não seja visitante, mas residência permanente. Se essa parte falou com você, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dessa renovação hoje. Você pode ser instrumento de libertação na vida de alguém. Quando a mente começa a ser transformada, tudo ao redor passa a ser interpretado de maneira diferente. Situações que antes geravam pânico, agora convidam à confiança. Problemas que antes paralisavam, passam a ser enfrentados com discernimento. Não é que a vida fique mais fácil, é que a forma de enxergá-la muda. Deus não quer apenas acalmar pensamentos, Ele quer renovar a mente. Isso significa criar um novo padrão,
um novo ritmo interior, uma nova maneira de responder às pressões do dia a dia. Uma mente renovada não reage apenas por impulso, mas pela verdade que foi plantada nela. A palavra nos ensina a não nos moldarmos aos padrões deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação do entendimento. O mundo estimula comparação, pressa, excesso de informação e medo constante. Deus, em contraste, conduz à identidade, ao descanso, à clareza e à confiança. Quem tem a mente ancorada nele não precisa provar valor, nem viver refém da aprovação alheia. Uma mente renovada aprende a começar o dia de forma diferente. Antes de se expor ao barulho externo, escolhe ouvir a voz que traz vida. Aprende a filtrar pensamentos, a questionar mentiras e a alinhar crenças com a palavra. Não aceita qualquer ideia como verdade só porque parece familiar. Com o tempo, isso se torna um estilo de vida. Pensar de forma saudável espiritualmente passa a ser um reflexo natural da comunhão com Deus. E onde a mente é renovada, a paz encontra espaço para governar, mesmo em dias incertos. Se você deseja viver essa transformação contínua, deixe um coração nos comentários. Isso mostra que você escolhe crescer nessa jornada. Assim como protegemos aquilo que tem valor, Deus nos chama a guardar a mente com atenção. Provérbios nos ensina a vigiar aquilo que entra no coração, porque dele procedem as fontes da vida. A mente funciona da mesma forma. O que deixamos permanecer ali influencia diretamente nossa fé, nossas emoções e nossas ações. Guardar a mente não significa evitar pensamentos difíceis, mas aprender a discernir o que pode permanecer e o que precisa ser confrontado. Nem toda ideia deve ser abraçada. Nem toda suposição merece credibilidade. Uma mente madura espiritualmente aprende a filtrar, à luz da palavra, cada pensamento que surge. O Evangelho nos chama a viver com integridade interior. Não apenas parecer cheios de fé por fora, mas alinhar o interior com aquilo que anunciamos. Deus se importa com quem somos quando ninguém está vendo, com os pensamentos que habitam o silêncio, com as decisões que nascem antes de virar atitude. Quando não vigiamos a mente, corremos o risco de viver divididos. Declaramos confiança, mas alimentamos medo. Falamos de entrega, mas insistimos no controle. Deus nos convida a uma mente estável, firme, coerente nas convicções. Uma mente que encontra descanso porque confia verdadeiramente. Entregar pensamentos confusos, memórias dolorosas e expectativas frustradas também faz parte desse cuidado. Nada é grande demais ou pequeno demais para ser colocado diante de Deus. Ele deseja participar do processo, orientar, ajustar e curar. Se essa parte te ajudou de alguma forma, clique no like agora. Esse gesto simples fortalece a mensagem e ajuda outras pessoas a encontrarem esse conteúdo. Chegar até aqui é um sinal de rendição, não de fraqueza, mas de maturidade espiritual. Porque confiar a mente a Deus é reconhecer que Ele é o Senhor não apenas das ações visíveis, mas também das batalhas silenciosas. Ele se importa com aquilo que você pensa quando ninguém está ouvindo, com os conflitos internos que você não sabe explicar e com as lutas mentais que você enfrenta em silêncio. Deus não ignora pensamentos confusos, memórias que ainda doem ou emoções que parecem fora de controle. Ele caminha com você através de cada processo. Mesmo quando a mente cai em desvios, Ele conduz de volta às águas tranquilas. Não com condenação, mas com cuidado, verdade e amor firme. Hoje, a decisão é clara: permitir que a paz de Deus guarde sua mente. Uma paz que não depende das circunstâncias, não se desfaz com notícias ruins e não é quebrada pela instabilidade externa. Uma paz que protege, filtra e sustenta. Quando a mente é alinhada a Cristo, pensamentos deixam de ser um peso e passam a ser um espaço de comunhão. Que sua vida interior reflita a fé que você confessa, que o que acontece dentro de você glorifique a Deus tanto quanto aquilo que as pessoas veem. Que cada plano, cada reação, cada diálogo interno seja filtrado pela verdade e pelo amor de Cristo. Você não está sozinho nessa jornada. Deus continua renovando, ajustando e restaurando dia após dia, e aquilo que Ele começou em você
Ele será fiel para completar. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo palavras que fortalecem a fé e trazem paz. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Amém.